Whoa, 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 yeah, we are in the place to be, yeah, 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 yeah. Olá a todas, todos e todes. Essa é a segunda parte do apêndice do Tecnologia e Cenografia. Continuamos aqui falando sobre os elementos narrativos do audiovisual. Nessa segunda parte a gente vai se aprofundar em alguns exemplos e principalmente sobre o fazer e a visão cinematográfica que foi apropriada pelas artes cênicas. Então, nesse momento, agora a gente vai falar e vai interagir bastante com os alunos, falando sobre a presença desses elementos que são elementos narrativos fundamentais para a compreensão de um audiovisual. Existem vários outros, tá? Esse é um apanhado bem generalizado, mas espero que vocês curtem e gostem do conteúdo. Um abraço. Então, presta bem atenção nessas duas fotos. Né? Então a gente tem uma. Na foto que está à esquerda, a gente está com uma iluminação ambiente, né? E provavelmente até só a luz do próprio espaço, sem uma iluminação direta nem nada. E na foto da direita a gente tem uma iluminação onde a gente reduziu a luz do ambiente e a gente fez a iluminação com a ring light. Olha a mudança estética, eu queria que vocês me falassem um pouco o que vocês observam de alteração estética dessas duas fotos. O que vocês acham? Eu percebo bastante o olhar e a marcação das sombras aqui. Uhum. Mas não fica evidente que parece que a pessoa envelheceu, está muito mais madura? Parece outra pessoa, eu fiquei olhando para ver se realmente era a mesma pessoa. Eu também tive a mesma impressão, de que não parecia a mesma pessoa. Então, viu que é assim, é isso que eles fazem com a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen é que, tipo a minha tia do Barra, que é minha tia que mora aqui no lado. Mas bota um saltão, bota uma maquiagem que custa 5 mil reais, bota uma luz que custa 5 mil reais, né? A pessoa vira outra pessoa, né? A gente consegue fazer isso. Os truques da TV já mostravam isso. Aqueles programas de transformação da Eliana, sabe aquelas coisas todas, né? É assim, tudo truque. É truque, gente. Porque a tia sai de lá, né? Ela tomou um banho de novo, tirou aquela maquiagem, voltou pro dia a dia, ela não fica daquele jeito que eles deixaram lá. Volta ao normal, tudo de novo, né? Então, mas é exatamente isso. O importante é o que você vai capturar e aquilo que você vai capturar. Então é impressionante essas questões da relação de como altera, né, a percepção com uma mudança única e exclusivamente de uma única luz. Olha aqui de novo. A gente tem, agora, ficando um pouquinho da questão de como funciona com a soft light, né, as alterações estéticas que a gente funciona. Ali a gente tem uma luz no lado da esquerda, que é uma luz dura, que é uma luz direta. Né? Como se fosse, eu peguei um refletor que é um Fresnel, qualquer outro refletor, e estou jogando a luz direta sobre ela. Né? Aí eu tenho o quê? Eu tenho a massa e o volume dessas sombras, né, vindo direto, marcando direto. E aí eu tenho, no outro lado, uma soft light, que a luz vem rebatida, que a luz vem amaciada. Olha a diferença da captura dos volumes e da valorização dos traços dela mesmo. Né? Então, olha a alteração estética dessas duas imagens. Parece que até o cabelo melhorou, parece que ela lavou o cabelo, né, depois de antes de fazer a outra foto. Então, até muda isso. Né? Parece que na direita, parece que você olhando, comparando, você não teria essa percepção no seu dia a dia. Normalmente você viria e não chegaria a se dar conta ou ligar com esse tipo de coisa. Mas até a percepção de como está o cabelo muda, altera.
né? E dos olhos, tá vendo? Os olhos dela estão mais escurecidos, aqui eles estão muito mais claros, né? Então, quer dizer, uma pequena modificação, uma pequena mudança, às vezes um pequeno ajuste já altera o resultado completo da captura da imagem. Essa eu acho que também é muito mais impressionante também. O mesmo efeito de envelhecimento com aquele rapaz, a gente tem com essa menina também com a ring light. O que vocês acham? Sim, fica ainda muito mais marcado, né? Agora, o que parece, vamos falar sobre o aspecto da pele, né? O que aparenta, o que parece, porque ela tá com a mesma maquiagem, tá? Ela não tem uma outra maquiagem feita de uma tiragem de foto da outra, né? É exatamente a mesma maquiagem, mas esteticamente, o que parece? Parece que a pele está mais saudável? Vocês conseguem ver isso? Parece? Ah, eu não vi muita diferença na pele, não. Não? De Principalmente, saudável de uma para outra. eu vou dizer por que eu estou dizendo isso. O que acontece? Se você prestar atenção na testa dessa atriz, né? Vamos lá. Aqui. Então, olhando a testa dela, nessa captura, você tem marcas que seriam marcas, vamos supor, com uma foto ou por uma revista de estética, uma revista de material, enfim, aquelas Viva Melhor, ou que seja um tutorial de moda, né? O que você consegue ver aqui? Olha, tem marcas de espinha, tem marcas de cravo, Sim, mas de perto dá pra ver, não dá pra ver da foto inteira. tem marcas de cravo, você tem uma textura, né, que parece que está queimada, né? Agora, ela não foi feita absolutamente nada. Cadê aqui? Não, parece que eu falei, nossa, parece que ela fez um peeling, né? Voltou e tirou outra foto. Mas não, Agora sim. entendeu? E não foi. Então, ela não fez um peeling e voltou para tirar foto. Ela só ligamos uma luz. Então, são detalhes com isso. Então, a gente vai falar um pouquinho de estúdio, como que a gente emprega e como a gente instala essas... Deu para entender todo mundo? Tá tranquilo até agora? Tranquilo. Então tá. Tá todo mundo aí? Que quando eu entro no compartilhamento, eu, às vezes não consigo ver a sala, né? Quem está na sala. Sim, eu tô aqui. Ah, beleza. É que aí eu preciso dar um alô assim, estamos vivos aqui, não porque eu estou preocupado por causa dessa instabilidade do Teams. Mas vamos lá. Então, quando a gente tem um estúdio, quando a gente vai fazer e adaptar um estúdio, então a gente tem que ter alguns cuidados com relação a como iluminar, como preparar a iluminação desse estúdio, né? Então aqui nessa foto, se vocês repararem, tem uma câmera que está aqui no primeiro plano, né? Mas tanto na direita quanto na esquerda tem 4 refletorzinhos que estão montados em tripés. Então eu tenho 2 soft lights que estão apontados para a área, que seria a área de ação, de atuação, onde estaria o apresentador, o performance, a pessoa que estaria lá, né? Eu tenho um refletor que está de contra, que vai fazer uma luz de destaque nesse apresentador, nessa pessoa, e eu tenho o preenchimento dessa área, né, como um todo, iluminando separadamente o ator do fundo. Para fazer o quê? Você diminuir, minimizar a sombra do ator no fundo infinito, para que você tenha o destaque e você consiga fazer o chroma key, depois na hora de fazer a edição, você tem o desenho mais definido do ator desse fundo, né? Então aqui é exatamente assim, é a mesma coisa numa condição um pouco diferente, né? Onde você tem
uma captura com 3 câmeras, onde você vai ter um estúdio de entrevistas, por exemplo, né? Então, você tem uma iluminação que está lá no teto montado, que está apontado para o fundo infinito, né, que está fazendo essa iluminação ampla do chroma key. Aí você tem um refletor de fundo na ponta e na outra ponta, que estão fazendo destaque de contraluz nas cadeiras, outros 2 refletores que vão fazer um preenchimento de meio, e você tem outros 2 soft lights nas pontas que estão fazendo a massa de luz homogênea para fazer a captura da imagem nessas 2 cadeiras onde estarão os apresentadores, ou o entrevistador, o entrevistado, e assim por diante. Então, mais uma vez, assim, para entender e para compreender. Se vocês olharem aqui, então, tanto na direita quanto na esquerda, eu tenho 2 refletores, 2 refletores. Um de cada lado está iluminando só o fundo, para criar destaque. Os outros 2 da frente estão apontados para pegar só o ator e projetar as sombras para fora da área de interesse onde vai fazer a captura. E você tem um outro de contra que está pendurado, que está posicionado com essa girafa aqui por trás, que é o que está fazendo o recorte, o destaque dele. Eu vou passar depois uns outros slides explicando o que é contra, o que é frente, o que é pino, mostrando um pouquinho o resultado desse efeito. Aí, assim, todo mundo fala assim, nossa, não, é tudo digital. Não, não é tudo digital. Tem muito truque que se faz usando técnicos gordinhos vestidos de roupa verde. Né? Então, o Matrix tem que agradecer a esse gordinho e esse magrão que ficaram atrás com um pedaço de pau pintado de verde, vestido de verde, para acontecer a cena. Então, muitos dos truques, muitas das coisas são feitas, às vezes, exatamente com coisas simples, né? Com coisas, a gente fala, às vezes parece ser coisas muito complicadas, muito complexas, né? Mas aí tem uma inteligência de como usar o recurso, de como fazer o recurso. Então, uma coisa que seria muito complicada, que você fica pensando, não, tem 300 mil câmeras, tem milhões de cabos, milhões de assistentes e tudo mais, não, tem cenas que o efeito é muito grande, mas a complexidade é muito... A forma como resolveram, tecnicamente, é muito simples. Né? E no Matrix tem tudo isso, eles têm desde a alta complexidade até a baixa complexidade de coisas feitas assim, só usando a inteligência. Quando a gente fala em iluminação, né, a gente tem que deixar um agradecimento ao legado de vários artistas, né, principalmente quando eu falei da questão da relação da representação, que foram mestres na arte da captura da luz e da forma como foram desenhadas os quadros, e a gente entender e ter uma compreensão da complexidade da iluminação, e são referências para a gente até hoje, né, na construção de uma iluminação que seja cênica, uma iluminação de um audiovisual, seja lá para qual trabalho que a gente for realizar, como o Diego Velázquez, né, e eu vou falar 3 artistas aqui na sequência. Então, o Velázquez, ele tem uma qualidade do registro da luz, da intensidade e de você achar realmente que quando você viu os quadros, você vê os quadros até hoje ainda presencialmente, né, o quanto ele se assemelhou de um hiperrealismo, quanto é dramática, e quanto é verdadeira essa luz, impressiona pela qualidade da luz registrada no quadro. Como também assim, como elemento também de dramaticidade e de que assim, você fala, cara, ele teve que estar lá para ver essa luz, ele teve que estar no momento desse de dramaticidade, é impossível pensar, né, e criar esse nível de relação com a luz, de presença com a luz, né? De repente, no meio de um naufrágio, você tem um raio de luz que a sombra, uma nuvem abre um buraco e de repente está em cima dele, sabe? É uma coisa muito, muito maluca.
Aí o outro, importantíssimo também, Rembrandt, na questão da relação do registro da luz e das sombras, né? E assim, fora a sensibilidade de ser um excelente retratista, excelente, mas fundamentalmente também outro artista da luz e do registro da iluminação. Olha que loucura isso aqui. De como os personagens principais estão passando por e isso tudo está desenhado dentro de uma questão impressionante, porque você não estava lá o príncipe, não estava lá o ducado para fazer essa imagem, ficarem posados lá e ficarem horas e ele pegando, captando. Isso tudo ele teve na mente dele, ele registrou na mente dele, na cabeça dele, e ele conseguiu traduzir tudo isso. Uma riqueza de detalhes. Também no Rembrandt. Agora a gente vai falar do Degas, do Eduardo Degas. Quando eu for, nos próximos slides, quando eu for falar da luz ribalta, prestem atenção, lembrem desse quadro, e no próximo das bailarinas que eu vou mostrar também. Já tem, aí nesse momento, já na história da arte, na arte, nos teatros, já tem a iluminação cênica sendo utilizada. Mas prestem atenção, de onde que vocês acham que essa luz está vindo? Vocês conseguem me falar? Me parece que ela tá vindo meio de lado. Meio de lado? É meio de frente, meio de lado. Vamos ver quem mais que acha. 45. Não. Mas vamos lá. Não vou falar agora, mas quando eu chegar nos slides mostrando as definições angulares, aí eu vou falar desse quadro de novo. De baixo. Começa a chutar todo lado. Chutar todas, né? Agora não vale, mas tudo bem, vamos falar depois. Vamos lá, outro do Degas também. Né? Uma luz de casa que entra por entre cortinas, né? Que gera aquela massa difusa de luz de casa. Esse quadro aqui também, também sempre, o Degas e as bailarinas do Degas são sensacionais, assim, são fantásticas. Pena que essa imagem está com muito pouca resolução, eu preciso achar de novo essa imagem para baixar novamente. Aí, é porque na época, quando eu já dava essa aula, ainda não tinha tanta imagem, a gente não conseguia achar tanta imagem, né? Hoje em dia acha de monte. Mas olha como brilham as sainhas das bailarinas, olha como brilham elementos do cenário e vão dando um campo de profundidade, de dramaticidade, como a coisa acontece. Então isso que é importante nesses caras. Assim, e a gente sempre, quando for pensar em fazer uma obra, a gente ir para a referência, a gente ir para o referencial. Vou fechar aqui. Deixa eu fechar lá no meu software. Ok. Então, até aqui deu para entender, está tranquilo para todo mundo, deu para entender como que, assim, mais ou menos como funciona, como a gente monta um estúdio, como a gente pode montar uma captação e pensar exatamente assim. Objeto de interesse, ator, o cenário, tem que ter iluminações independentes e distintas. Você pode fazer uma captura naturalista, que você pode usar a luz do próprio ambiente, também você pode usar a própria luz do ambiente como referência, pode. Tem um filme a professora Mara caiu, eu acho. Tem um filme do Stanley Kubrick, que é o Barry Lyndon, ele usa somente captura de luz natural.
Ele não tem nenhuma luz artificial, não tem nenhum refletor, só usa as luzes de vela, as luzes, e é claro que isso depende de um estudo, de uma utilização de recursos, de equipamentos específicos, com filtros específicos para a realização desse tipo de captura, né? Não é, depende do material, de um equipamento que seja confortável, comporte esse tipo de proposta, né? Mas com planejamento e com pensamento a gente consegue fazer isso tranquilamente. É evidente que assim, hoje em dia as nossas câmeras de celulares também são infinitamente melhores do que seriam também as câmeras cinematográficas também daquela época. Né? Estou falando da década de 60, década de 70. A gente tem uma qualidade de captura de imagens muito superior hoje em dia. Então, quer dizer, a gente consegue ter resultados até melhores com eles com menos equipamento, porque as câmeras são melhores. Então, a gente tem essa vantagem à nossa frente. Mas a gente tem que agradecer porque eles criaram o desenvolvimento desses equipamentos lá atrás. Eles que passaram com a bucha de canhão. Eu vou abrir aqui. Tá tranquilo, gente? É muita informação ou a gente consegue seguir? Tranquilo. Então vamos lá. Eu vou abrir o compartilhamento aqui. Chegou para vocês aí? Pra mim ainda não. Oh, meu Deus, vamos lá. E agora? Agora sim. Agora chegou, tranquilo. Então vamos lá. Quando a gente fala, né, da questão da luz, é importante entender alguns conceitos que são alguns um pouquinho do nosso linguajar de iluminação cênica, né, de quando a gente fala. Porque a gente fala luz de frente, então, quer dizer, tem alguns contextos que eu não vou entrar na questão das especificidades da iluminação cênica, mas vou entrar na questão do que a gente chama de posicionamento angular, né? Que é a definição angular desses posicionamentos. Porque é importante a gente falar quando a gente for pedir para vir fazer a luz, ou quando a gente for fazer uma luz de uma captura de imagem e tudo mais, porque a gente tem o mesmo linguajar. Então, quando se fala de luz frontal, tem duas qualidades de luz frontal. Tem uma luz frontal que é mais incidente, que é no registro dos olhos, na cara, né, que é esse tipo de luz frontal. A diferença é que a gente vai falar depois em ângulo. Quando a gente fala em iluminação cênica, a gente vai falar em luz frontal de vara primeira, que é de 70 graus. Né, essa aqui é a mesma luz, com a variação. E de luz frontal quase pino, que é de 30 graus, né, de segunda vara, que a gente chama. Você pode ver que assim, tem uma variação que é na questão da relação de ângulo, né, e da projeção da sombra. Isso, fundamentalmente é isso, mas ela está fazendo à frente, e aí você tem uma diferenciação também desta daqui para essa daqui, que nesse caso aqui está sendo projetada com dois refletores. Então você tem um preenchimento de laterais que são complementares, né? Então você tem quase que a totalidade do corpo, do volume sendo destacado. Esse é visto de frente, né, do ângulo de 30 graus. Aí a gente vai falar de iluminação a pino. Iluminação a pino é aquele que vem de cima, que vem num ângulo reto sobre o personagem, sobre o ator, e você vai ter essa qualidade de sombra, né, de projeção de sombra que vai obscurecer a pessoa, né, que vai gerar essa dramaticidade, esse desenho e esse recorte, né? Porque essa é a luz que a gente tem do luz do meio-dia, que deixa todo mundo meio cansado, sabe? Que fica com a luz dura, com essa característica. Né? Então, quando você fala assim, eu quero uma luz do meio-dia, então é uma luz a pino.
que a pessoa quer, né? Uma luz que está vindo incidente num ângulo de 90 graus. Essa é uma luz lateral, né? Uma luz lateral de chão, uma luz lateral que é complementar. O que acontece? Esse tipo de luz ela vai valorizar o desenho dos volumes do corpo. Então, vamos supor, se é uma captura de uma movimentação de dança, de uma performance de dança, essa luz valoriza os movimentos, valoriza esse posicionamento. Então, sempre que você vai ter algum estilo ou alguma captura de performance de dança, alguma coisa que vai fazer, sempre lembre da luz lateral, sempre lembre desse momento, porque o desenho que vai criar, as sombras vão criar, valorizam o gestual, valorizam esse movimento. Esse é o mesmo tipo de luz lateral, mas só que é uma luz lateral que vem de cima, né? Não está vindo nem do chão, nem está vindo da região de cima, mas também tem o mesmo conceito. Essa é uma luz de contra, né? Que a gente chama de contraluz. É uma luz que vai revelar silhueta. Basicamente isso. A gente não vai ter a revelação de frente, né? Ela está vindo de costas, né? E que diferente do pino, que você tem uma projeção da luz que incide direto em cima, e você tem ainda os rebates, os desenhos do rosto e tudo mais, mas na luz de contra você está apagando isso. O que é importante? Exatamente da mesma forma que a gente tem esse registro, que é o contorno do ator, né, ou da atriz, seja lá o que for, que você tem esse contorno, esse recorte no espaço. O que é importante que é importante disso é que quando você vai fazer uma luz que você vai querer destacar, é a luz contra que você vai usar, mesmo usando a frente, mesmo usando a geral, mesmo usando volumes e massas de luz. Porque ela vai criar esse destaque, porque a luz frontal, ela vai chapar você e vai chapar o personagem, o ator, junto com o que ela tiver de fundo, junto com o que ela vai ter no espaço. E essa luz do contra, ela vai criar o destaque, ela vai descolar ela dessa outra luz. Então vai o que a gente chama de fazer crescer o ator em cena. Aquela luz que vocês viram lá, do quadro da bailarina, é uma luz de ribalta, que é esse tipo de luz aqui. Né? É esse tipo de propagação de luz, que é uma luz que vem de baixo, da frente da área do palco. Né? A ribalta é esse limite entre o palco e a plateia. É o nome dessa fronteira. E a luz de ribalta eram as luzes que eram colocadas na frente do palco para iluminar de frente. E durante muitos anos foi o único recurso de iluminação do espaço. Né? Até começaram a criar outras luzes, outros posicionamentos. Aqui são questões assim, vamos supor, se a captura vai ser uma captura de um espaço amplo, né? Então você precisa de 2 ou mais refletores para poder valorizar a movimentação de câmera em torno do ator, do personagem, como se fosse um teatro de arena. Né? Então é importante a gente cuidar e pensar que assim, todos os lados são frentes. Né? Então você criar focos compostos, né, de você ter fontes de iluminação que circundem esse personagem, esse ator, é importante. Né? Então tem que criar uma massa que seria uma massa uniforme por todos os lados. Esse é um outro tipo de massa que a gente chama de luz geral, né, que é a união de vários refletores para formar uma grande área uniforme de luz. E essa é a mesma coisa na questão da lateral, mas exatamente trabalhando com o foco geral. A variação de percepção com relação à questão dos sombreamentos, né, da questão da relação de uma luz destacada de frente e uma luz destacada de pino. Né. Aí a mesma questão da variação das luzes, né, da questão da percepção com a questão da iluminação teatral, com a iluminação cênica, né, como você e como isso altera. Então, quer dizer, você tem uma lateral, você tem um preenchimento das sombras,
uma iluminação frontal, você tem um preenchimento da luz, e uma iluminação frontal de chão, né, abaixo do nível dos olhos, que a gente chama, você tem uma projeção da sombra para cima, né? Você amplia a projeção da sombra. Só também um outro referencial, né, de falando assim, questões da relação de preenchimento, né, frontal, lateral, diagonal. Né? Então, o que acontece? A gente muitas vezes a gente opta muito pela questão na captura cinematográfica de usar o preenchimento de luz diagonal, de usar dois refletores. E a explicação é essa. Tá? Por que a gente opta por fazer as luzes em diagonal? De usar, se tiver a opção de ter um só refletor, então vai para o diagonal, não vai para o frontal não. O frontal você chapa. Se tiver um refletor só, porque olha a diferença estética da questão da luz da diagonal com a da luz do frontal. Né? E olha a questão da luz lateral. A não ser que seja que você queira criar uma dramaticidade, você queira criar esse efeito, criar ter essa percepção, né, do recorte, né? Mas a luz diagonal ela vai criar um meio termo e vai dar mais leitura pro ator e pro entrevistado, de repente, sabe? Essa luz a gente usa muito em entrevista de cadeira, de banco. Aí a questão da iluminação usada no espaço cênico, né? Mas assim, servem como referenciais na questão da alteração da captura, né? Como criam esses efeitos, usando esses posicionamentos, né? Como chegam esses efeitos. Então essa aqui é uma luz de ribalta, assim como a luz do quadro das bailarinas. Né? Essa aqui é uma luz lateral. Né? Olha como que é a questão da valorização do volume das sombras. Essa é uma luz de contra-luz a quase pino. Essa daqui é uma luz de lateral de chão. Essa aqui é uma luz total de contra direto, né, de contra-luz direto. Essa é um tipo de contraluz que eu não falei nem não mostrei lá atrás, mas é um tipo de luz de contraluz rebatido. Toda a iluminação está voltada para este pano branco que a gente chama no teatro de ciclorama, né? Então a luz está só vindo pelo rebate, está só vindo pelo reflexo. E cria esse tipo de efeito, que é o efeito de silhueta. Silhueta total, que a gente chama, né, praticamente. E tem esse outro efeito de silhueta, que é com a projeção de contraluz, que é de incisão direta.